pergunta que eu te faço neste dia é: você já conversou com Deus? Se você ainda não fez isso, então eu vou convidar você para, juntamente comigo, conversarmos com Deus na palavra dele e, ao final, nós vamos fazer uma oração para que nós venhamos a concretizar um tempo a sós com Deus. Bom, desde o início, Deus, ele fez milagres através de Jesus, através dos profetas, através até de reis, como foi o caso de Davi. Esse Deus soberano, ele decide se manifestar através de pessoas a despeito de quem ou quais as funções que ela tem. Mas esse Deus, ele continua, você pode ter certeza, fazendo milagres. E ele usa pessoas simples, afinal, ele usou pescadores. A maioria daqueles que estiveram com Jesus e depois com o nome de apóstolo eram pessoas tão simples. Então, eu quero dizer para você que Deus quer te usar na sua simplicidade, dentro daquilo que você faz, quem você é. Não precisa você ter uma função eclesiástica, não. É preciso apenas você ter um coração voltado para Ele, um coração voltado para as suas escrituras, um coração voltado em devoção para aquele que continua fazendo milagres. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um texto lá no Evangelho de Marcos, um pouco antes de Jesus retornar ao Pai, ele faz uma citação muito interessante. Uma citação para aqueles que dariam continuidade. Olha o que eu estou fazendo. Continuidade a todos os milagres que ele fez e nos trouxe para sermos testemunhas. Está lá em Marcos, no capítulo 16, é um texto até bem conhecido, mas eu gostaria de falar, refletir um pouco sobre ele com você. Os versos 17 e 18 dizem assim: e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse texto, Jesus está falando com os discípulos. Você, como discípulo de Cristo, e se você não é, olha, você tem uma excelente chance de, ao final desta nossa conversa, você se tornar discípulo de Cristo. Mas ele está falando com os seus discípulos, aqueles que caminharam com ele, o seguinte: toda a autoridade que eu tenho lhe está sendo dada. Por isso, vocês farão coisas extraordinárias, porque, olha, pegar em serpente, beber coisas mortíferas, não causar dano algum, é de fato coisas extraordinárias, sim. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, eu fiz muitos milagres, incontáveis, e vocês vão dar continuidade a tudo aquilo que eu fiz. Aquele Cristo, naquela época, já era um Cristo ressurreto. Quando ele fala aos seus discípulos, já havia ressuscitado. Interessante dizer que as últimas palavras sempre são palavras que ficam no registro, e aquelas palavras, elas ecoam sobre nós, sobre a Igreja de Cristo, e deverá ecoar sobre a sua vida até o dia de hoje. E que você
Compartilhe esse vídeo para que outros também possam ter um entendimento de que Deus faz milagres hoje, usando a sua vida, como usou dos discípulos e como vai usar você. Mas como bem falei, para que nós venhamos a desempenhar o papel de testemunha de Jesus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Mas aí você poderá perguntar, mas pastora, eu falo bem, mas não tenho intimidade. Eu até vou à igreja, mas não busco essa intimidade. Então deixa eu falar uma coisa para você. É uma palavra para que você fique atento sobre ela. Está lá um texto de 1 aos Coríntios. Há um texto de 1 aos Coríntios, lá no capítulo 2, verso 4. Eu vou ler o texto que está na generosa palavra de Deus, que diz assim: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedorias, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. E eu vou ler para você o verso 5 também, que diz: para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, ele ratifica que a intimidade com Deus, o entender, o experimentar do poder de Deus é que transforma. Eu quero convidar você que está vendo esse vídeo de ser um agente de transformador de vidas, de incremento de fé para outros. Mas é necessário você sentir o poder de Deus sobre a sua vida, através da palavra de Deus, através do relacionamento com Deus, para que nós não venhamos a ser pegos nesse texto, o qual Paulo, ele cita muito bem, dizendo que a palavra dele não era uma palavra de persuasão, mas não uma palavra onde havia poder. Esse poder está sobre a sua vida. Que você venha atrair esse poder sobre você. Que você venha sentir esse poder, porque ele está disponível a você. Para que você faça discípulos de Cristo. E para que essas pessoas, como discípulos, elas venham ser testemunhas de Jesus. Sabe por quê? Se nós voltarmos ao texto de Marcos e falarmos sobre esse Cristo que retornou ao Pai, eu quero terminar lendo para você. Ali já no verso 19. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus. Assentou-se à direita de Deus. Mas olha o verso 20. O que os discípulos começaram a fazer. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então, eles, discípulos, começaram a pregar a palavra e os sinais, que eram as curas, as reconstruções, as libertações que o próprio Jesus havia lhes dito que eles começariam a fazer. Então, o que está faltando para você sentir esse poder de Deus sobre a sua vida? Faça isso agora. Sinta, coopere. Nós somos cooperadores com Cristo e em Cristo. E eu quero convidar você a orar comigo neste dia, para que você seja um cooperador, para que você seja instrumento de Deus na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, aonde você estiver. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por essa generosa palavra.
para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, por essa criança que está ao teu lado, aí, nesse momento, para que todo o poder que o Senhor tem, eles sejam revestidos, para que possam ser testemunhas do Senhor. Pai, derrama da tua graça, da tua unção, da tua generosa unção, para que eles possam fazer tudo aquilo que o Senhor disse que nós faríamos. Sim, vamos fazer. Nós te agradecemos e te louvamos porque o fazemos em nome de Jesus. Então, acompanhe, multiplique tudo isso que você pode e quer, eu creio, receber neste dia. E olha, que Deus te abençoe e que você seja cheio do Espírito de vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre si hoje e para todo sempre. Amém.